Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Hoje à noite, uma noite tão bonita, iremos iniciar mais um culto de doutrina. Nós iremos orar para dar início ao culto, para mais um culto de doutrina. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por as tuas misericórdias se renovar a cada instante na nossa vida. Muito obrigado por ter dado teu Filho naquela cruz e perdoar nossos pecados, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Pedimos a Tua graça, o Teu amor, Pai, em nossas vidas, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos santificar, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a Te buscar mais, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, nesse momento de dificuldade que estamos enfrentando. Sabemos que Tu és o Deus que pode fazer infinitamente mais quanto pedimos ou quanto pensamos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Te pedimos essa noite, em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amados, vamos estar louvando a nosso Deus, porque Ele merece todo louvor. Amém? Amém, meus irmãos. Que momento bom estarmos louvando a nosso Deus, que Ele merece todo louvor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos 117. Vamos ler esses 2 versículos. Amém? Salmos 117. Louvai ao Senhor,
todas as nações, todos os povos. Louvai, porque prevaleceu sua misericórdia sobre nós, e a fidelidade do Senhor é para sempre. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia nas nossas vidas. Que possamos estarmos prontos a ouvir a palavra de Deus, sempre atento ao que Deus quer falar para nós. Que Deus abençoe. Nós iremos agora para um assunto que estamos com um pouco de dificuldade nesses momentos difíceis. E você que está podendo acessar a internet para fazer a devolução do seu dízimo e da sua oferta, nós teremos a nossa conta aí que estará lançando na internet, a conta do Itaú. Você pode estar fazendo depósito ou transferência. Se você não puder fazer a transferência ou depósito, você pode vir na secretaria da igreja, que fica aberta toda quarta-feira às 19 horas e também nos domingos às 18 horas para fazer o recebimento da devolução do seu dízimo e da sua oferta. E vamos continuar louvando e que Deus abençoe vocês. E depois estaremos passando a palavra para o reverendo Raimundo Barbosa. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento de louvor, de entrega, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor. Deus, somos falhos, reconhecemos isso, ó Deus. Mas abençoa, Pai, perdoa-nos, ó Deus. Ó Deus, venha abençoar a vida do pastor Rai, que estará trazendo a mensagem, venha iluminá-lo, para que ele possa pregar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus também, Senhor, abençoa as pessoas que devolverão o dízimo e darão a oferta, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha suprir suas necessidades também, ó Deus. Ó Deus, eu venho te pedir pelos que não têm emprego nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha abrir a porta, ó Pai. Que o Senhor pode, ó Pai, conceder, ó Pai, um emprego para essa pessoa, ó Deus. Temos várias pessoas na nossa igreja que estão desempregadas, Senhor. Ó Deus, venha ajudá-las, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe o restante do culto. Amém. Eu passo a palavra para o nosso pastor Rai, que ele vai estar trazendo uma mensagem para nós, para a nossa edificação. Obrigado, Rodrigo. Que Deus te abençoe e abençoe
a nossa amada igreja, né? Abençoe com sua graça, com seu poder. E nesses dias nós temos crescido, graças a Deus, no Senhor. O Senhor tem nos dado a vitória e tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Eu queria compartilhar com os queridos sobre como agradamos a Deus, né? E muitas vezes nós somos assim um tanto quanto religiosos e fazemos as coisas muito humanamente, na força da carne, né? Mas Deus nos convida a nós estarmos diante dele de maneira alegre, de maneira aberta, de maneira honesta, sincera, né? E eu queria compartilhar com a igreja nessa noite um texto que está em Tiago, capítulo 1. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, a partir do verso 19, quando ele fala da prática da palavra de Deus, né? E diz assim o apóstolo Tiago na sua epístola, capítulo 1, verso 19 em diante. Ele diz assim: Sabeis estas coisas, meus irmãos, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Senhor, abençoa agora a nossa mente, abençoa nosso coração, abençoa a Tua palavra, derrama graça do Senhor nessa hora, para que nós possamos entender, discernir a Tua palavra, e que essa palavra mesmo seja aplicada nas nossas vidas, e que possamos vivenciá-la cada momento das nossas vidas. Obrigado, Jesus, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, queridos, que alegria estarmos mais um dia compartilhando a palavra do nosso Deus Santo, querido. E eu queria nessa noite falar com os irmãos a respeito das coisas que agradam a Deus, né? Qual é a religião que agrada a Deus? Como nós nos comportaremos diante do Senhor e traremos, assim, com tudo aquilo que nós fazemos, nós possamos levar a alegria ao Senhor por aquilo que nós vivemos e fazemos. Dallas Willard, em seu livro A Grande Omissão, ele fala do grande perigo
e das dramáticas consequências de alguém ser cristão sem se tornar um discípulo de Jesus. Muitos estão vivendo essa verdade, né? Querem ser seguidores, querem andar na igreja, querem ser cristãos, mas não querem aprender, não querem ser discípulos do Senhor Jesus. E isso é sério. E ele questiona quem dentre os cristãos de hoje é um discípulo genuíno de Jesus. Esse questionamento é nosso, dos pastores. O próprio Senhor Jesus Cristo se preocupou com isso, né? Porque os discípulos de Jesus são pessoas que não apenas adotam e professam certas ideias ou ideais, como também aplicam a sua compreensão crescente da vida do reino dos céus em todos os aspectos da sua vida aqui na terra, sua vida cotidiana, né? Ou seja, eu recebo os ensinamentos, eu aprendo os ensinamentos, eu vivencio eles no dia a dia, eu pratico eles no dia a dia, né? Assim é o comportamento dos discípulos do Senhor Jesus. O discípulo, ele é alguém devotado a se tornar semelhante a Cristo, tanto no seu caráter quanto na sua conduta. Esse é o discípulo do Senhor Jesus. Mateus, por exemplo, o Senhor Jesus falando em Mateus 10, 25, ele diz que basta o discípulo ser como o seu mestre ou como o seu Senhor. Isso é um objetivo, é um alvo, deve ser do discípulo, daquele que quer seguir a Cristo. Nós não devemos, em absoluto, confundir a falsa religiosidade com a religião que agrada a Deus, com o seguir a Jesus verdadeiramente. E o apóstolo Tiago aqui, ele nos exorta sobre o perigo da pessoa se enganar acerca da nossa própria espiritualidade. Quantos aí nessa vida estão se enganando com relação à sua espiritualidade, achando que são espirituais, né? Quando na verdade são até pedra de tropeço para tantos, para outros, para os menores. A sua ênfase é sobre o engano próprio. Tanto que ele aqui nesse capítulo 1, no verso 22, ele nos alerta, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantos estão vivendo isso? Se enganando a si mesmo, né? Em vez de serem genuínos discípulos e praticantes da palavra do nosso Deus. Alguns se enganam achando-se que são salvos, por exemplo. Muitos estão a léguas, à distância disso, mas não são. É aquele texto do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 7, no verso 22 e verso 23, né? Outros se acham muito espirituais. Existem aquele grupo na igreja dos espirituais, se acham suprassumo da espiritualidade. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 1, ele diz que eles são carnais. O apóstolo Tiago, ele apresenta a religião que agrada a Deus, a religião que Deus aceita como pura e sem defeito, é aquela que adora o Pai e serve os irmãos. Olha lá, adoramos a Deus, mas também servimos nosso próximo, nossos irmãos. Então nós vamos ver agora alguns detalhes dessa religião que agrada a Deus, desse comportamento que faz com que Deus se agrade. Amém? Em primeiro lugar, a religião que agrada a Deus é aquela que fala pouco e ouve mais. Presta atenção. Fala pouco e ouve mais. Tiago nos diz o seguinte, em Tiago 1,19, ele diz assim:
Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Fique certo disso. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha que conselho Tiago nos dá. Prontidão, ele está falando, prontidão para ouvir e prudência no falar são marcas da verdadeira espiritualidade. São elementos que todo aquele que de fato está com a consciência plena das coisas cristãs possui na sua vida. Apesar de termos 2 ouvidos e apenas uma boca, nós normalmente falamos muito e ouvimos pouco. É interessante isso. Nós geralmente agimos dessa forma. Há muitas recomendações, por exemplo, na Bíblia, sobre o perigo de se falar muito. Eu poderia ler vários, por exemplo, Provérbios capítulo 10, versículo 19, Provérbios 15, versículo 1, Provérbios 17. Todos eles mostram isso. E é interessante, queridos, que o Senhor Jesus, nosso Senhor gracioso, Ele disse na sua palavra, Ele nos ensina na sua palavra, que seremos até julgados. Nós seremos julgados e responsabilizados por aquilo que nós falamos. Você vai prestar conta, em outras palavras, lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, no verso 36 e no verso 37, o Senhor Jesus falou disso. Ele disse: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás julgado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então veja como você vai prestar conta do que você menciona, do que você fala, do que você profere. Vamos ter cuidado, porque a religião verdadeira cuida de guardar as coisas e falar as coisas com sensatez. As palavras em excesso, geralmente, irmãos queridos, vêm acompanhadas de um espírito irado e raivoso, desonesto, cheio de malícias. Por isso nós devemos ser longânimos e tardios para nos irarmos. Um homem, por exemplo, eu percebo que um homem irado, ele fala muito e de forma tanto quanto inconsequente. Ele não mede as suas palavras, ele fala na força da carne, do momento, né? E se torna um estúpido, porque não presta atenção. E Tiago então vem reforçando, ele reforça, aqui no versículo 20 ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então cuidado como você fala, com o que você fala, da maneira como você fala. A ira sem um motivo justo, ela é pecado, né? Quando nós nos iramos sem ter justificativa nenhuma disso, é pecado. Lá no Evangelho do Senhor Jesus, no livro de Mateus, o evangelista, no capítulo 5 do seu Evangelho, o Senhor Jesus Cristo mesmo estava nos ensinando, quando ele diz assim, no verso 22 do capítulo 5 de Mateus: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha lá, vamos ter cuidado então com nosso sentimento, com esse sentimento que muitas vezes leva-nos a perder as bênçãos do Senhor e aí irmos até para o inferno. A ira descontrolada, queridos, eu quero lhe dizer, ela é uma obra da carne, não é obra, passa longe da vontade de Deus, né? Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos da Galácia, no livro de Gálatas, no verso 5, verso 20,
Ele nos convida a nós termos um outro comportamento para que nós agrademos ao Senhor. Quando o apóstolo estava escrevendo isso a esses irmãos, ele chama a atenção desses irmãos a terem cuidado com aquilo que eles mencionam, com aquilo que eles falam. Ele diz assim que ele começa a ensinar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E ele diz que dentre as obras da carne, exatamente estão essas coisas, né? A dissensão, a facção, a discórdia e a ira. Isso tudo não agrada a Deus e traz problema para você. Então vamos ter cuidado com aquilo que nós falamos e vamos procurar fazer as coisas de acordo com aquilo falar as coisas que tragam edificação e promovam graça àqueles que nos ouvem. A ira sem motivo, ela é pecado. E nós precisamos saber que o inimigo das nossas almas, ele está atento a essas coisas, ele usa essas coisas para a nossa destruição. Por isso, nós precisamos estar bastante atentos para não sermos aqueles que irão cair nas ciladas do inimigo das nossas almas. E uma vez que nós façamos isso, nós estaremos dando lugar a ele. Tanto que Efésios 4, o apóstolo Paulo nos diz no verso 27, ele diz assim no verso 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí no verso 27 ele diz, nem deis lugar ao diabo. Quantas pessoas não estão dando lugar a Satanás por não vigiarem? Tiago, ele resume esse tema da seguinte maneira. Ele diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Não adianta você vir todo bonitinho para a igreja, você cantar alto, você bater palma. Se você pratica essas coisas, se você carrega isso no seu coração, você está vivendo uma mentira, segundo o apóstolo está falando. Você está se enganando, né? Em outras palavras, você tem enganado o seu coração, você tem enganado a sua vida e você está correndo um risco sério. No verso 27 aqui desse capítulo 1, Tiago diz assim, olha, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos queridos, é um desafio, nós precisamos nos guardar incontaminados. Não podemos nos contaminar com essas coisas porque elas trarão dano à nossa vida, elas trarão problemas para nós. E a religião daquele que não controla a sua língua, ela é vã, é vazia, é inútil, é infrutífera. Se uma pessoa não consegue controlar a sua língua, a sua religião não tem o menor valor. A sua adoração não tem sentido. A sua devoção é nada. Um outro detalhe da religião que agrada a Deus. A religião que agrada a Deus é aquela que ouve, mas pratica. Viu? Você ouve a palavra, mas você vive a palavra, você pratica. E percebam que a ênfase de Tiago é que é o segredo da bênção de Deus para nossas vidas, né? A ênfase de Tiago é que o segredo da bênção de Deus não é apenas só ouvir a palavra, não, mas principalmente viver ela, praticar ela. Veja o que Tiago diz aqui no verso 21, quando ele está falando sobre o desejo de Deus. Ele diz, Portanto, preste atenção, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que vai nos ajudar nesses dias é a palavra,
para nos guardar, irmãos, de perecermos, de fazermos coisas que o Senhor não deseja e que vai trazer dano para a nossa vida. Então, a religião que agrada a Deus é aquela que ouve e pratica a palavra. É a palavra de Deus que gera vida em nós. E nós precisamos, então, estar bastante atentos a ela. Segundo, a palavra de Deus ela produz santificação, né? A outra lição que nós precisamos aprender é que a palavra de Deus ela produz santificação. Essa é a segunda lição. A palavra de Deus ela é uma água purificadora. Jesus foi que falou disso, né? Lá em João 15, no versículo 3, ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos limpa, é como água. O crente e a igreja são santificados e purificados exatamente pela palavra do Senhor, né? É ela que traz esse benefício para as nossas vidas. Aqui no capítulo 3, no versículo 5 de Tiago, ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Falar muito, se expressar muito, muitas vezes vai trazer problema para nós. Mas nós precisamos santificar a nossa língua, para que nós não incorramos nesse pecado e nesse erro. Por isso nós devemos estar sempre vigiando a nossa língua, para nós não vacilarmos e não praticarmos aquilo que o Senhor não deseja para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando escreveu lá na carta dele aos Efésios, no capítulo 5, no verso 25, ele nos chama a atenção para que nós no verso 26, ele diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Veja que a palavra é como água, ela lava, ela limpa, ela purifica, né? É essa a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. A palavra vai nos limpar dessas coisas que não agradam ao nosso Deus. Então, a palavra produz santificação nas nossas vidas. E, em terceiro lugar, a palavra de Deus ela é também reveladora. Ela nos ajuda a entender a vontade de Deus. A palavra é o espelho do Senhor, o espelho de Deus que revela, por exemplo, as nossas imperfeições. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos quanto impuro nós somos e quanto nós precisamos dele. Porque o apóstolo Tiago diz aqui no verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele diz, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas ele diz, mas aquele que considera, olhe atentamente a lei perfeita, ou seja, a palavra, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Como é importante nós termos a palavra em nossas vidas. Isso nos ajudará a sermos melhores, mais santos. E o Senhor certamente estará tratando e falando e abençoando nossos corações. Meus amados, cuidemos disso. E ainda em quarto lugar, a palavra de Deus ela é fonte de felicidade para nossas vidas. A palavra de Deus é a lei perfeita e a lei da liberdade. Mas aquele que considera, diz Tiago aqui no verso 25, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, diz, esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer ser feliz? Ouça a palavra, retenha a palavra, viva a palavra, experimente a palavra e você será muito abençoado. E Tiago, é interessante a comparação que Tiago faz entre a pessoa que ouve
e não pratica, e com aquela que ouve e pratica. Como é diferente, como são diferentes essas duas pessoas? O primeiro ouve, vê e se esquece do que viu. O segundo ouve, considera atentamente e persevera na prática, vivenciando, praticando. O primeiro engana-se a si mesmo, o segundo é feliz em tudo que realiza. Olha que diferença. O segundo é feliz em tudo que realiza. É totalmente diferente porque considera, porque é praticante, né? E a religião que agrada a Deus é essa. Quando observamos e praticamos a santa palavra de Deus, nós experimentamos, sabe o que? Restauração espiritual. Lá no Salmo 19, versículo 7, nos ensina isso. E nós experimentamos libertação. Salmo 119, verso 45, também o salmista nos ensina. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 8, verso 31 e 32, o Senhor Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Ele diz assim: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Como é necessário, imprescindível ter a palavra na nossa vida. O terceiro detalhe da religião que agrada a Deus é aquele que oferece a Deus sacrifícios espirituais. Tiago, ele conclui o parágrafo da seguinte maneira: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, queridos, nesses dias difíceis de pandemia, de muita dificuldade, de muitas pessoas, isso aqui tem que ser vivido, tem que ser praticado. Olha, os órfãos, as viúvas precisam do nosso apoio. Os necessitados nesses dias precisam do nosso apoio. Nosso próximo precisa do nosso apoio. Essa é a religião verdadeira. Essa é a pura religião. Ajudar os necessitados. Esse é um grande momento, é um bom momento de você experimentar a verdadeira e vivenciar a verdadeira religião. Ficar só na teoria, fulano precisa, ciclano está precisando. Olha, irmãos, você quer viver para agradar a Deus? Você quer ser um autêntico cristão? Exercite a misericórdia. Mate a fome dos que estão com fome. Mate a sede dos que estão com sede. Ajude o enfermo. Essa é a verdadeira religião que agrada ao Senhor. Esse é o verdadeiro sentido do discipulado, daquele que é discípulo do Senhor Jesus Cristo. E a religião não é ser religioso. Não é para Tiago, por exemplo, a observância dos ritos cerimoniais e religiosos, não. Trata-se de uma atitude espiritual, como, por exemplo, o exercício do amor, a obediência, o uso da palavra, a prática da palavra. A religião, meu amado, é o culto da vida diária do cristão, é o dia a dia experimentando, se alegrando com a vontade de Deus e vivenciando na sua vida. É isso que agrada o Senhor, é isso que o Senhor espera da sua igreja e do seu povo. Nós precisamos consagrar nesses dias mais do que nunca os nossos corações, a nossa língua para Deus. Dos nossos lábios tem que sair palavras que edificam, adoração, louvor, gratidão a Deus. Nós precisamos consagrar isso, porque é isso que o Senhor espera de nós. Davi orou a Deus de uma forma linda, tremenda, lá no Salmo 141, versículo 3 e versículo 4. Davi disse o seguinte: olha lá o que o salmista nos ensina na sua oração. Ele disse: põe guarda, Senhor, na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios.
Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Meus queridos, muita gente está comendo dessas coisas via internet, via televisão e tantas outras coisas das redes sociais. Cuidado com o que você recebe. Estão enfiando na goela de um monte de gente só porcaria que Deus não se agrada. Davi está nos ajudando, nos ensinando a não aceitar isso para as nossas vidas. Guarde a sua vida dessas coisas. Esse é o desejo de Deus. O sacrifício espiritual para Deus é isso. O segundo sacrifício espiritual que também Deus espera de nós é a prática do bem. Pratique o bem, você está fazendo para Deus algo tremendo. A palavra e o discurso não substituem nosso serviço. A Bíblia fala sobre o sacrifício da prática do bem. Hebreus 13:16, ele diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se compraz, Deus se alegra, Deus tem prazer. Oh, meus irmãos, Tiago fala do cuidado que devemos ter com os órfãos, com as viúvas, em situações de crise e aflição. Meus irmãos, eu volto a dizer, temos um momento maravilhoso para praticar essas coisas, para colocar em prática isso, com essa pandemia, com a dificuldade de tantas pessoas em volta de nós, né? Temos assim um privilégio, né? Podemos dizer que Deus está nos dando de praticar a sua palavra. Deus é o pai dos órfãos, o juiz das viúvas. Ele é o Deus que se importa com o carente, com o necessitado, com aquele que está passando privações tremendas. Ele quer usar a minha vida e a sua vida para abençoar tais pessoas. E ainda, nós precisamos manifestar para o Senhor, colocar o sacrifício pessoal de santificação. Santifique a sua vida nesses dias. O apóstolo Tiago, ele fala que o terceiro sacrifício de quem pratica a religião pura é guardar-se a si mesmo sem pecado, incontaminado e de ser corrompido por esse mundo que está em volta de nós. Ele diz assim: a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Duas lições importantes eu vejo aqui. Primeiro, cada crente é responsável pela sua santificação. Olhe lá, cada um é responsável por sua própria santificação. Não fique só colocando na conta do pastor, do obreiro, do presbítero, do diácono, do líder do grupo, do irmão mais velho. Você é responsável pela sua santificação. Individualmente, querido, você precisa empenhar-se na busca da sua santificação e na pureza da sua vida. O apóstolo Pedro, na segunda epístola dele, no capítulo 3, no verso 14, o apóstolo Pedro lhe nos diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Viram? Você que tem que fazer isso, você que deve buscar isso. Eu não vou pensar nem agir de acordo com o sistema de valores da nossa sociedade sem Deus. Eu não vou fazer isso, nem você deve. Eu e você, nós somos responsáveis pela pureza da nossa vida. Não bote a conta na conta de ninguém, o seu débito. Nós devemos estar conscientes de que a Bíblia nos informa lá em Romanos 14:12, quando ele diz assim: assim, pois, cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. Você vai prestar conta. Então, não bote a conta na conta de ninguém. Segundo, o mundo é uma poderosa fonte de contaminação. Saiba disso. Sempre foi assim. O mundo e a sociedade sem Deus, como nós vivemos hoje, lá o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz isso: jaz no maligno.
Também no capítulo 5 da primeira carta de João, no verso 19, João volta a falar, ele diz que os seus integrantes são chamados de filhos do mundo. O mundo tenta corromper o cristão da seguinte maneira. Presta atenção. Ele começa com amizade. Tiago 4,4 nos fala aqui, né? Ele começa com amizade. Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não tem amizade, não tem negócio, não tem sociedade, né? Se quiser ser amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus. Então, precisamos atentar para isso. Isso pode nos levar a amar as coisas do mundo, né? Como o apóstolo João fala na sua epístola, no capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Cuidado para você não amar as coisas do mundo. Quando você ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. Saiba disso. Você perde o amor do Pai. E isso produz a inconformação. Quando nós agimos assim, nós ficamos inconformados com as coisas do mundo. Daí Paulo escrever Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. O que pode resultar, se nós ficarmos assim, aceitando, amando as coisas do mundo, vai resultar em condenação para nós. O Senhor Jesus disse que é por meio da pureza e da santificação que nós iremos influenciar positivamente aqueles que estão em volta de nós, o mundo, quando nós agirmos com pureza e santificação. Você quer influenciar o mundo? Quer influenciar o seu meio? Quer influenciar quem vive do seu lado? Seja santo e seja puro, e você despertará neles o desejo deles de servirem a Deus. E eu quero concluir, eu quero terminar essa mensagem, esse momento, mencionando o que o próprio Senhor Jesus Cristo mencionou no Evangelho dele de Mateus, no capítulo 8, no capítulo 5, no versículo 13, quando ele disse assim, texto conhecidíssimo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Como? Para mais nada presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos agradar a Deus. Nós queremos servi-lo com amor, com alegria e santificação. E essa é a verdadeira religião. Que Deus possa nos ajudar, meus queridos, nesses dias difíceis. Olha, a verdadeira religião é ajudar os necessitados. Quantas pessoas hoje estão assim, enfermas, à beira da morte? Nós precisamos orar, ajudá-las no que nós pudermos, sermos amorosos, porque Deus espera isso de nós. Amém? Que nós possamos ser assim na igreja. Quantas pessoas na igreja hoje estão precisando de ajuda por causa dessa situação que nós vivemos? Sejamos atentos, vamos cuidar dos nossos irmãos. Essa é a verdadeira religião e essa é a hora de praticar ela. Amém? Procure ver quem está lá na sua casa, perto da sua igreja, em volta de você, precisando de ajuda. Porque a verdadeira religião é agora você pode praticá-la, ajudando as pessoas carentes e necessitadas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. E Deus use a tua vida ricamente para a glória do seu nome. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada do nosso pastor. Que Deus abençoe vocês, que vocês todos os dias busquem santidade nas suas casas, orando, fazendo o culto domiciliar, buscando a Deus, buscando e pedindo dele graça. Uma das coisas que o pastor tocou e citou para nós ajudarmos as pessoas. A Igreja Presbiteriana Nova Aliança tem um projeto muito antigo, o Bom Samaritano. Vai passar um pouquinho sobre a história do Bom Samaritano para a gente poder entender o que é o sentido do nosso projeto. No Novo Testamento, Jesus nos deixou diversas lições.
E no livro de Lucas, capítulo 10, nosso Deus contou a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes que o maltrataram muito, deixando-o em condições desumanas. Um sacerdote, caminhando pelo local, viu o homem e passou pelo outro lado. Um levita, que também passou pelo local, ignorou a situação, mas um homem samaritano teve piedade e o ajudou. Que possamos aprender com a parábola do bom samaritano. Contribua com alimentos não perecíveis e assim você ajudará muitas famílias. Deus te abençoe. Que possamos aprender com esse bom samaritano, que a parábola de Jesus fala para nós, a palavra dele diz para nós, ajudarmos tanta gente passando dificuldade, passando necessidade, você pode estar ajudando. Se você puder ajudar, estaremos aqui também às quartas-feiras e os domingos, às quartas às 19 e os domingos às 18, para receber os mantimentos, para fazer a doação para as pessoas da nossa igreja que estão passando por momentos de dificuldade. E que Deus abençoe vocês, que Deus venha ajudar você nesse momento e que Deus possa lhe fortalecer nesse momento, lhe ajudar, lhe dar ciência da situação e possa proteger a sua família. Busque o Senhor verdadeiramente. Amém? E você que procura mais sobre a Igreja Presbiteriana, saber da história da Igreja Presbiteriana, nós temos as nossas redes sociais. Facebook, IP Nova Aliança, você pode acessar, também como temos o YouTube, IP Nova Aliança também, você pode clicar lá e saber das outras pregações, se você perdeu algum culto, você pode ir lá, está salvo, e também temos o Instagram, que é IP Nova Aliança Oficial, tudo junto, que você pode acessar e conferir sobre mais da nossa história, sobre mais da Igreja Presbiteriana Nova Aliança, que já tem 27 anos de existência. Amém? Eu vou convidar o pastor Raia para estar fazendo a oração final e orando pelos pedidos de oração que os irmãos enviaram para nós. Graças a Deus, Rodrigo. Meus amados, nós temos aqui alguns pedidos de oração. A dona Maria Santana, ela está com o Covid. Então vamos estar intercedendo por sua vida. A dona Raimunda pede oração pela sobrinha dela, Perla. Seu genro Wanderson e a filha Ivone estão precisando das nossas súplicas, né? Inclusive o Wanderson está na UTI, então vamos estar intercedendo por esse amado. A saúde do irmão querido, nosso irmão Jaime, tá enfermo, né? Vamos estar orando por ele, que está se recuperando, assim para que Deus o recupere o mais rápido possível. Também pela família, pelo pai e pela filha da irmã Ilse, nossa querida irmã Ilse do Basto, também pede oração pelo seu pai e pela sua irmã, pela filha da sua irmã, né? O primo da irmã Norma, minha esposa, né, o Alexandre, está com Covid. Então vamos também estar orando pelo Alexandre. Eu acho legal o Alexandre, porque o Alexandre ele é meio relutante quanto às coisas de Deus, né? Mas o Senhor vai usar esse momento para operar na vida dele. Então vamos orar, fecha teus olhos aí onde você estiver e vamos juntos abençoar esses irmãos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que compartilhamos da palavra do Senhor. Estivemos juntos esses momentos com o nosso coração cheio de alegria, recebendo, bebendo da tua seiva, da tua palavra, do teu Espírito. Pai, eu quero colocar esses amados aqui que eu citei os nomes. Quero pedir pelo Alexandre, pela filha da irmã Ilse, pela dona Maria Santana com Covid, dona Raimunda, sobrinha do Wanderson, a Ivone, pelo Vanderlan, que está na UTI. Senhor, visita esse querido.
E pelo nosso querido Jaime. Abençoa também o Irã, sua família, o Bruno. Senhor Jesus, nós colocamos esses amados no teu altar e sabemos que tu és poderoso para sustentá-los, para curá-los, para renová-los e abençoá-los. Senhor, fazes isso. Nós te pedimos em nome de Jesus, nome que tem todo o poder. Ó Deus, que a sua graça, bondosa graça, alcance cada um desses amados com misericórdia, com poder, trazendo a vitória para cada um deles, trazendo renovação. Ó Deus, esses que estão com coronavírus, Senhor, só a tua graça, que é melhor do que a vida, transforma a vida deles, Senhor, cura-os em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, por esse culto abençoado. Ó Deus, obrigado porque tivemos lutas no início, mas temos alegria agora. Abençoa a tua igreja, teu povo, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor continue sustentando a vida do teu povo, Senhor. Sustenta a tua igreja. Obrigado pela fidelidade, eu tenho visto de tantos irmãos para com sua igreja. Ó Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor.